Depois de olharmos para os desafios do setor segurador para o próximo ano, para 2024, nesta apresentação de Carla Sá Pereira, partner na EY, no primeiro espaço de debate e partilha de ideias desta conferência EcoSeguros, propomos-nos explorar o impacto que a revolução digital está a desempenhar na mediação e também na distribuição de seguros. Para isso, vamos contar com os contributos e, conforme for chamando os nomes, podem vir subindo a palco. Ezequiel Silva, aliás, é diretor da Geral Seguramos, Mário Vinhas, administrador da MDS Portugal, e Filipe Charters Azevedo, gerente da Safecorp, moderador do painel Distribuição, Mediação, a Revolução Digital e o Processo de Consolidação na Distribuição de Seguros, é de David Pereira, presidente da APROS, Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros. O painel começa dentro de momentos. Olá, Filipe. Senta-se lá. Bom dia a todos. Obrigado à EcoSeguros pelo convite para participarmos nesta já famosa conferência. Se dúvidas havia sobre o facto de vivermos num mundo global, penso que estão absolutamente claras. As economias mundiais fazem ressentir as economias dos países. Saímos há pouco tempo de uma pandemia que foi global. Entramos numa guerra na Ucrânia com a Rússia que se está a tornar global. As alterações climáticas são globais. A guerra no Médio Oriente é global, está-se a tornar global. Portanto, não há dúvidas, vivemos num mundo global, num mundo de incerteza, em que espero que os seguros e a atividade seguradora tenham resposta para este grande momento que atravessamos. A EcoSeguros convidou um excelente painel para falar sobre estes temas. Ezequiel Silva, da Seguramos, Mário Vinhas, da MDS, e Filipe Charters, da Safecorp. Bom dia a todos. Espero que saiamos daqui mais elucidados sobre o final do ano 2023 e o que o futuro nos espera em 2024. Começava aqui pelo Ezequiel, sobre a sua perspectiva nestes 2 meses finais do ano 2023, como é que a nossa atividade de mediação se irá comportar, e transforma esta pergunta para os três, essencialmente sobre o que o ano de 2024 nos trará. Ezequiel, queres falar da tua perspectiva, da tua opinião sobre este futuro breve, imediato de 2023, e depois alonga-te, por favor, para o ano 2024. Com certeza. Antes de mais, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Saudar também os colegas aqui do painel e o próprio David. O setor continua em forte transformação e ebulição, e vamos ter um final de ano duro, como tem sido os finais de ano anteriores, nomeadamente na renovação de alguns riscos de maior dimensão e complexidade, com seguradoras a quererem sair dos riscos ou diminuir a exposição aos mesmos. E, por outro lado, temos também já notório, desde há uns anos esta parte, uma diminuição da concorrência em termos de seguradoras para alguns riscos, o que nos limita no poder negocial e portanto, obriga-nos a uma ginástica e às vezes a arranjar ou encontrar soluções criativas. Ao mesmo tempo, temos a questão do hard market e daquilo que já se falou há pouco na apresentação anterior, em algumas linhas de negócio, nomeadamente no saúde, que tem sofrido um aumento enorme nos custos para as seguradoras, junto de prestadores, atos médicos, e nunca como este ano e se calhar no anterior,
se verificou uma quantidade tão grande de pessoas a esgotarem plafons em apólices de saúde e, portanto, para tratar de muitas situações que vieram da pandemia, no pós-pandemia, não foram tratadas a tempo e fez com que se agravassem os custos de saúde e isso tem um impacto enorme na sinistralidade e obrigará, obviamente, a fazer ajustes e correções em preços e tarifas de uma forma transversal. A questão do ramo automóvel também, creio que iremos ter algumas dificuldades neste final de ano. A sinistralidade voltou a números pré-pandemia, a um aumento na frequência e, portanto, isso vai significar também correções e alguma dificuldade na renovação de algumas contas, nomeadamente frotas com dimensão. Depois temos as questões relacionadas a renovação de apólices de RCs profissionais, cyber, que têm sido cada vez mais difíceis, não só a renovação, como também a subscrição, pela frequência e gravidade dos incidentes e ataques que têm acontecido nos últimos anos. E, pronto, para nós o cenário é um pouco este, dava para ir mais além, mas sim, alguma preocupação a esse nível. Pode ajudar nisto, eu diria que há alguma competição entre algumas seguradoras que não querem perder cota de mercado em alguns ramos, querem reforçar a sua posição em alguns segmentos de negócio e, portanto, isso poderá permitir abrir, digamos, ou dar um bocado mais de capacidade para alguns riscos e pode mudar um pouco a configuração do negócio, eventualmente até a subida de algumas posições ou alguma posição no ranking, porque creio que as seguradoras têm valorizado isso. As seguradoras de nicho e as MGAs podem também dar uma ajuda nas renovações de alguns riscos mais complexos pela expertise que têm e pela capacidade de ir buscar, digamos, seguro fora. Isso pode ser um aliado importante para nós nesta fase final do ano. Relativamente aos cenários para 2024, tal como já falado também hoje, a conjuntura mundial e os conflitos na Ucrânia e em Israel, a questão da inflação, os fenómenos atmosféricos extremos que são cada vez mais frequentes e de maior severidade, trazem muita incerteza e falta de previsibilidade que se refletirá naturalmente nas estratégias e modelos de negócio das seguradoras. Isso vai se refletir, obviamente, nos preços dos seguros para clientes particulares e empresariais. Ainda assim, será de esperar um crescimento nos seguros de saúde, por exemplo. Há cerca de 3 milhões de portugueses com seguros de saúde ou tomadores de seguros ou pessoas seguras em apólices de saúde. As empresas incluem cada vez mais esse benefício nos employee benefits e utilizam-no também como recurso de captação e retenção de talento. E as pessoas consciencializaram-se cada vez mais que o seguro já não é só um complemento ao Serviço Nacional de Saúde, mas é uma verdadeira alternativa. O que explica também o aumento de consumo e utilização dos seguros de saúde. Diria também que para 2024 prevê-se que as seguradoras apostem, o mercado aposte muito na prevenção para procurar diminuir ou mitigar o impacto de algumas ocorrências, ou seja, reagir já não é suficiente, tem que se prevenir e é necessário encaminhar esforços para a formação, a sensibilização e a consciencialização para os riscos. A tecnologia, a digitalização e a automação, a aposta na melhoria do serviço para garantir maior eficiência e agilidade e, no fundo, aumentar ou melhorar a cadeia de valor, isso irá continuar. A sustentabilidade e a responsabilidade social cada vez mais relevantes. Ainda há uns dias ouvi uma entrevista num podcast com um CEO de uma seguradora que referiu que o grupo equaciona não segurar determinados riscos se a organização ou as organizações não derem evidências de que se preocupam com sustentabilidade e que têm a sua indústria ou o seu negócio sustentável. Temos a questão também dos RH e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, as questões das fusões
e M&A, portanto, o 2024 vai ter esses cenários todos em cima da mesa. Sem dúvida, estamos num patamar de expectativas e de dúvidas muito grandes. Os cenários mundiais, de facto, não deixam grande margem de manobra para muita confiança. Mário Vinhas, achas que este cenário que referi há pouco das guerras no mundo e das alterações climáticas vem a alterar o comportamento, digamos, das seguradoras, de nós, como distribuidores de seguros, no panorama comercial em Portugal? Muito bem, obrigado pelo convite. Fica difícil falar de algumas coisas sem repetirmos É verdade, aquilo que foi apresentado aqui pela doutora Carla, porque, de facto, é um estudo bastante profundo e abrangente e muito assertivo, e está lá tudo. E eu, enfim, respondendo a estas questões que já foram colocadas, eu faria aqui uma divisão, tal como ela fez, entre desafios e oportunidades, porque temos que ver que mais do que dificuldades há desafios e nos desafios também há oportunidades, não é? E por outro lado, olhando para o nosso papel e para aquilo que é a gestão de um distribuidor de seguros e de um consultor de risco, como somos todos que estamos aqui, é cada vez mais importante olharmos para três perspectivas. A perspectiva daquilo que é a operação, a perspectiva daquilo que são as pessoas, a gestão do principal ativo, não é? E a seguir à carteira de clientes, mas que é igual, não é? É igualmente importante, e sem um não há outro, e a componente de negócio. Nós estamos a enfrentar muitos desafios na gestão de pessoas. O Covid tornou a sociedade, ao contrário do que eu pensei no início, mais egoísta. E para combater o egoísmo é preciso ser mais colaborativo. E, portanto, as pessoas querem o seu bem-estar, as pessoas querem as coisas a acontecer rapidamente, as pessoas querem muita coisa, querem equilíbrio na sua vida, mas, entretanto, nós continuamos a ter que entregar evitas, resultados, servir clientes, essas coisas todas. Portanto, como é que isto se equilibra? Como é que isto se gera? E, ao mesmo tempo, com a dificuldade de encontrarmos as pessoas com os perfis que as organizações necessitam. Isto é talvez o maior desafio que temos neste momento em cima da mesa. Na gestão de uma empresa, não é uma preocupação exclusiva do nosso setor, mas num setor e numa atividade que vive de confiança e de relação, isto é muito, muito, muito sensível. E confesso que é aquilo que me preocupa mais e que nos preocupa mais, sobretudo numa perspectiva de médio e longo prazo, mas mesmo em termos imediatos, é um tema em relação ao qual temos que estar cada vez mais atentos e temos que agir, e agir rapidamente. Não é possível pensar na parte operacional sem pensar se as pessoas estão capacitadas. O desafio da operação. O trabalho aumenta, todos nós queremos crescer, mas não podemos contratar muita gente à tecnologia. Ok, então temos que decidir como é que usamos a tecnologia. Seja inteligência artificial, seja outras coisas mais simples. E para isso é preciso trabalhar cada vez mais também com as seguradoras que têm os dados. Senão não vamos atingir os níveis de eficiência necessários a absorver este crescimento e a proporcionar bem-estar e motivação às pessoas. Está tudo ligado. E depois formos para o negócio, para não repetir aquilo que já foi dito, é interessante ver como é que as guerras e as alterações climáticas e tudo isto, que provoca depois a disrupção de cadeias de abastecimento e perigos enormes na sustentabilidade da vida das pessoas e das empresas, é interessante perceber que as pessoas e os empresários estão a olhar cada vez mais para os seguros como uma solução. Isso tem sido cada vez mais visível. Eu até acho que a cultura de risco está a aumentar, felizmente. Claro que impulsionada por tudo o que está a acontecer, não é? No ambiente macroeconómico e geopolítico, etc. As pessoas estão a sentir maior insegurança e necessidade de se protegerem mais.
E depois, por outro lado, os custos aumentam, as pressões aumentam e tem que fazer contas, não é? Mas a verdade é que eu vejo e ouço as pessoas a esperarem mais da atividade seguradora, o que significa que vem na atividade seguradora um caminho para resolver alguns dos seus problemas. E depois a atividade seguradora, e a nossa atividade em particular, não pode ignorar que não está aqui só para encontrar soluções de transferência de risco. Está aqui para prestar serviço. E o serviço é o serviço após-venda, por exemplo, é estar ao pé do cliente, é estar próximo do cliente, disponível para o cliente, com soluções cada vez mais personalizadas, e isso está ligado às pessoas e à digitalização. Portanto, num mercado difícil, em que vamos ter em 2024, já com sinais muito claros neste final de ano, uma pressão muito grande sobre custos. Do nosso lado temos aumentos de custos de exploração e o cliente tem aumentos de custos de prémios. E isso pode também trazer alguma pressão sobre as nossas margens, que sabemos que depois, no fim do dia, cada vez há mais gente a perguntar como é que é, quanto é que cada um ganha e como é que estamos. Pronto, uma linguagem muito prática, peço desculpa, mas a verdade é esta. Por isso, o que é que isto significa? Mais do que olharmos para aquilo que são as dificuldades, isto traz muitas oportunidades. A doutora Carla falou nisso, serviços complementares, o cliente quer cada vez ter mais serviços integrados, quer cada vez ter mais soluções para ele. O Protection Gap tem aqui oportunidades boas também, há ainda muito trabalho a fazer, mas vamos estar também aí muito dependentes daquilo que é o que vai ser o dinheiro que vai estar no bolso das pessoas para o ano, porque exatamente, a inflação continua, a taxa de juros continua, os salários vão aumentar, pode haver capacidade para aguentar isto ou não. Essa é que é, eu acho que a maior incerteza que eu tenho neste momento é esta, qual é que será a elasticidade que vai haver para que o consumidor consiga continuar a comprar e a garantir estes níveis de crescimento face ao aumento também dos custos. Vamos ver como é que isto vai acontecer para o ano. Eu acho que vai ser mais difícil do que este ano, mas vamos ver. E depois em Portugal preocupa-me muito esta excessiva dependência de turismo e de baixíssimo investimento, sobretudo em áreas não produtivas. Nós estamos a investir pouco na economia que gera valor e que gera empregos e que gera riqueza a médio e longo prazo e toda a gente a lamentar isso, mas de facto é que parece que estamos aqui não digo num pântano, mas estamos aqui numa situação em que não é de resignação, mas é o que é, vemos isto todos os dias e não acontece nada. Portanto, isto vai ter impactos também na massa assegurável, se não há investimento em indústria, em empresas que geram esse valor, a massa assegurável também não vai aumentar. Porque não vamos andar aí a fazer seguros às casas e às segundas residências, não é disso que vivemos e não é disso, sobretudo, que uma economia vive. Para finalizar, a capacitação das pessoas é brutal, é muito importante. Não se pega no ChatGPT e noutras coisas e toma lá e agora és mais eficiente, não é? Eu acho que é muito importante que todas as empresas, desde as seguradoras aos distribuidores, todos os stakeholders, pensem como é que vão utilizar a tecnologia e como é que devem preparar as pessoas e capacitar as pessoas para fazer. Eu acho que aí está muito investimento e está um custo grande nesse investimento, mas eu acho que isso é absolutamente crítico para o nosso sucesso e para mantermos a nossa função e a nossa relevância. Olha, Mário, gostei da tua abordagem, como gostei do Ezequiel, e humanizaste a conversa, que é algo que me agrada sempre bastante. Falaste de duas vertentes importantíssimas. Nós que vivemos no mundo de siglas e no mundo de acrónimos, temos por tendência a esquecer a parte mais base da nossa indústria, da nossa atividade, que são os clientes, quais referiste de imediato, e os recursos humanos, vitais na nossa atividade, sem os quais não conseguimos nada. Não. Ou seja, trouxeste a conversa para a terra, e eu aproveito por trazeres a conversa para a terra para falar numa atividade muito específica,
na área dos seguros, a que se dedica o Filipe Chartes, que é o mundo agrícola, também muito específico e muito característico, em que certamente as alterações climáticas terão aqui uma forte, digamos, criação de necessidade para garantir os clientes em casos anormais e de catástrofe. Bem, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, é engraçado porque aqui ao pé do tão distinto painel, e muito obrigado ao Seguros, eu sou o rei da colinazinha, ou seja, e por isso a forma como eu vejo o mercado e vejo as necessidades é de alguém que está num topo de um morro muito pequenino, ao pé da MDS ou da Seguramos. Isto não é uma falsa humildade, mas a forma como vejo o mercado e como vejo os desafios é bastante diferente de como o mercado se encara. Nós, de facto, na Safe Crop dedicamos sobretudo à parte dos seguros agrícolas e da parte do mundo que está a mudar. Maior alteração, maior instabilidade, e nós somos uma agência de subscrição, para nós é bom business, ótimo. Quanto mais instável for, melhor. A grande dificuldade é que não é uma instabilidade por estranho que possa parecer que está estável, ou seja, o motor gerador de incerteza não é o mesmo. Se quiserem, falando do estatiquez, eu não consigo perceber qual é o desvio padrão, está sempre a crescer. E nesse sentido não consigo desenhar produtos, ou seja, eu não me importo que haja secas, chuvas, porque há mais necessidade de seguros, eu não consigo é perceber onde é que isto vai parar. E nesse sentido, na parte dos seguros, e há pouco estávamos a falar da necessidade de fazer investimento, na parte agrícola existe o problema da água, e enquanto essa parte não se resolver, vai ser um enorme drama, ou seja, porque se a seca for uma certeza, não é segurável. Quanto à parte da consolidação e da distribuição, começando pelo início, e como é que vejo a parte de 2023 e 2024, como eu vejo o mercado é que a maior parte dos mediadores, sobretudo dos pequenos, e por isso é aquele disclaimer que fiz inicialmente, o mercado vende produtos muito comoditizados e, nesse sentido, as margens acabam por ser pequenas porque nós próprios, por muito que nos custe, acabamos por trazer pouco valor. As seguradoras colocam-nos um produto mais ou menos fechado em cima da mesa, pelo menos ao nível mais pequeno, e é difícil conseguir criar valor onde há pouco espaço para criar, porque os produtos são relativamente fechados. Nesse sentido, nós na Safe Crop criámos MGAs e acaba por ser esse o futuro, mas para a parte dos pequenos mediadores e tendo em conta a falência do Estado Social, falámos um bocadinho da parte da saúde, nós temos que encarar como é que nós vamos querer resolver o problema da saúde. Nós estamos a ficar muito encaixados por redes de distribuição, redes de prestação que acabam por ter um enorme poder de mercado e isso puxa claramente os preços para cima. Há necessidade no mercado para ter uma rede, por estranho que possa parecer, e espero que não me entendam mal, mas não estou a falar de qualidade clínica, que espero que essa seja sempre de topo, mas tem que haver uma rede de 3 estrelas e uma rede de 5 estrelas, como existem nos hotéis, ou seja, tem que haver diferenciação. Temos que criar redes concorrenciais na parte da prestação de saúde, são os custos que vão estar sempre a puxar. E não vai haver orçamento familiar que aguente, ou seja, resolvemos um problema de falta de prestação pública por um monopólio privado. Isso não pode acontecer. E por isso nós, que somos um player relevante, também temos que começar a promover redes de prestação de outra qualidade e a própria indústria seguradora tem que perceber que não pode ficar de tal forma preso à prestação. A outra parte que para mim faz algum sentido, não é de toda a minha área, tem a ver com a parte de soluções de vida. Nós, quando nos reformamos, pelo menos a minha geração, vai ter a diferença entre o último salário e a primeira reforma vai ser de 50%. Nós temos um problema em Portugal, não existem produtos de rendas vitalícias, não existem fundos de pensões, mas aí nós podíamos trazer valor, porque tem que haver oferta, tem que haver, a necessidade está lá, é um produto de enorme aconselhamento, não é facilmente substituível
por chat GPT ou por tecnologia, é um problema de proximidade e de medição de risco, e nós podemos fazer isso, nós mediação, porque as seguradoras há muito tempo que deixaram de ser donas da informação. Uma parte porque a recolha de informação é custosa, outra parte porque quem detém informação atualmente sobre os hábitos, os costumes, as atitudes do cliente deixou de ser a indústria seguradora e passou a ser o Facebook, o Twitter, o Instagram, passaram a ser as redes sociais. E quem pode fazer essa transição entre um modelo e o outro somos nós mediadores. Por isso existe uma outra grande oportunidade, não sei se será para 2024, isso não consigo, não é a minha área, infelizmente, mas sei que a oportunidade está lá, não consigo é saber quem é que vai conseguir abocanhar essa necessidade. Mas uma coisa é certa, se nós, mediação, não conseguimos ter um valor acrescentado, as nossas margens vão sempre reduzir, independentemente depois com os desafios do Covid, do egoísmo que estamos a ver e tudo mais, mas à medida que a economia não cresce, nasce mais um conceito de ressentimento, porque a única forma de subir na vida, quando uma economia não cresce, por muito que custe, é olhar para aquilo que o outro tem, e isso promove inveja, o ressentimento, o egoísmo, mas enfim, mas isso é outro desafio. Claramente o panorama da economia e do país tem que mudar. Mas voltando ao nosso desafio, acho que nós temos que vender produtos complexos, precisamos de seguradoras com balanço para poder sustentar novos modelos de negócio. A atividade seguradora cada vez mais sustenta-se em tomar risco, tem que permitir que as MGAs criem novos produtos para conseguirmos aguentar o mercado, podem ser MGAs de pequena dimensão ou associadas a maior dimensão, isso não me faz confusão nenhuma. A detenção de dados é fundamental e as seguradoras não os têm, e isso na cadeia de valor totalmente diferente daquilo que nós vimos no passado, e quem tiver os dados pode fazer coisas diferentes, seja em risco, seja na forma de vender. Nas alterações climáticas e nos desafios mais globais, nós temos que, pelo menos, há uma parte que é pública, por muito que me custe, sendo eu não defensor de uma intervenção estatal, mas nós temos que, pelo menos, dentro da confusão com que vivemos, tem que haver, para quem gosta de estatística e quem gosta de seguros, nós temos pelo menos conseguir descobrir qual é a amplitude do desvio padrão, e não conseguimos ver. Na parte da agricultura isso está a ser dramático, mas na parte de saúde, porque devido às redes de prestação estarem excessivamente concentradas, quem define a necessidade de saúde acaba por ser o prestador, e isso é absolutamente destruidor. Sim, senhor. Falámos aqui um pouco de futurologia. Eu sei que vocês não são Nostradamus, nem eu sou, mas é importante saber a vossa opinião sobre o ano de 2024. Falamos agora um pouco mais de uma realidade que a pandemia veio acentuar e acelerar. Foi a necessidade do digital, a digitalização. Neste momento é impossível, na atividade de mediação de seguros, de distribuição, em que já não há mediadores não digitais. Há mediadores digitais, humanizados e digitalizados. Isto levou a uma seleção. Esta minha pergunta também é para nós criarmos aqui o diálogo, levou a uma seleção natural. O que, desculpem a redundância, é natural na vida humana. Eu pergunto aqui ao Ezequiel, como representante da Seguramos, que é uma empresa que tem uma grande experiência na área da agregação e da digitalização. Diz-me, ou digam-me, como é que vê a evolução da digitalização, portanto, no próximo futuro, e como vê a seleção da mediação, a evolução da mediação, quais os caminhos que vai tomar, a agregação ou outros quaisquer. Gostaria que falássemos um pouco também desta realidade que está a ser muito objetiva nos tempos que correm. Bom, temos vindo a assistir à diminuição consistente do número de mediadores desde essa é uma realidade 2010 a 2022. Passaram de 25 mil para 10 mil e é previsível que até 2025 fique pelos 7, 8 mil. Se calhar não se vai chegar aos 5 mil, mas
Pronto, enfim, a tendência acentua-se. Eu aqui diria que há uma seleção natural dos distribuidores, mas, como o polígrafo, a necessidade do aumento da eficiência operacional, mantendo a competitividade, e para responder à nova exigência dos consumidores, obriga os distribuidores a adaptarem-se e a melhorarem os seus processos, mas isso não pressupõe necessariamente a eliminação da rede, porque os modelos têm que existir e, portanto, foi aquilo que disse o David, pronto, há a digitalização humanizada, digamos assim. A verdade é que a evolução a ritmo acelerado faz com que os que conseguem abraçar a tecnologia e atender às exigências desta nova demanda e novas formas de contratação podem permanecer competitivos e relevantes. Os que não se ajustam, seja por falta de recursos financeiros, por falta de capacidade intelectual até, ou até motivação, enfrentam sim a seleção natural, mas muitos, na verdade, não desaparecem do mercado e, portanto, aí entramos nós e outros operadores com rede de parcerias e, portanto, nós acabamos por agregar muitos desses mediadores portanto, isso aliado às novas exigências, novas e antigas exigências para exercer a profissão, como a conformação, as horas de formação, etc., para alguns foi a reforma rápida, mas ajudou a que mediadores e corretores com a dimensão da Seguramos pudessem também crescer, aproveitar essas oportunidades, agregando-os e, portanto, com estruturas mais profissionais, com capacidade, eu diria, técnica, informática, tecnológica e com RHs mais capacitados e experientes, damos suporte e podemos fazer evoluir essas pessoas, substituindo-nos até um pouco àquilo que as companhias poderiam fazer. E, portanto, sim, como disse o Mário Guinness há pouco, aqui também vemos uma oportunidade e esta seleção natural, na verdade, não eliminando a maior parte dos mediadores, uma grande parte continua com gosto pela atividade e manter-se na atividade, mas sim, é uma oportunidade que temos aproveitado e será para continuar. Será para continuar. A MDS é também um agregador, sabemos. Estão todos os que aqui estão no ranking das maiores distribuições de seguros em Portugal. Também gostaria de saber a opinião sobre a mediação no imediato futuro, no próximo. Se esta tendência, como perguntei a Ezequiel, se vai manter ou ainda se saltaremos para outra tendência qualquer que estamos aqui para visionar. O que é que achas? O mercado tem estado em consolidação do lado das seguradoras e do lado da distribuição e vai continuar. Esta seleção, eu não sou fã da palavra, mas este movimento a que estamos a assistir resulta de vários fatores. A digitalização é só apenas um. E nem sei se ainda é ou se já é o mais importante, porque o consumidor também não alimenta as operações. O consumidor ainda não é assim tão digital e, portanto, quem tem a porta aberta, quem está próximo, quem está olhos nos olhos com o cliente, ainda tem, vai ter sempre, na minha opinião, vantagem, mas é preciso encontrar outros meios. Há temas de sucessão, capacidade de investimento, enfim, apoio técnico, capacidade de negociação com as seguradoras. Há muitas razões que levam a que pessoas ponderem decidir começar a fazer outra coisa, ou juntarem-se, ou vender, enfim. A digitalização é claramente uma das maiores exigências de investimento, tanto na capacitação como referi há pouco, mas porque vai obrigar a revermos, a reformularmos os nossos modelos de negócio. E aí é que está o tema. Porque nós, para sermos relevantes, temos que prestar serviço ao cliente. O cliente tem que perceber qual é o valor acrescentado de trabalhar com alguém, em vez de trabalhar diretamente com uma seguradora, que também não está preparada para trabalhar com clientes finais. Embora tenhamos sempre muitos sinais de que sim, e que andam meio perdidos, às vezes, em investimentos de um lado e do outro, e às vezes valia a pena investir um bocadinho mais na distribuição, em minha opinião. Já pensava isso quando estava na seguradora, não é porque estou agora na MDS, sempre o disse.
E a questão é que nós, para prestarmos um serviço, nós temos que ter ferramentas, nós temos que conseguir absorver trabalhos de reduzido valor acrescentado, como trabalho administrativo. Há processos que a Carla falou ali há pouco na apresentação, em que já estão em curso, inclusivamente, em muito sítio, mas não são só as seguradoras que têm que os implementar, nós vamos ter que os implementar, é obrigatório. Mas também é verdade, e pegando no que o Filipe estava a dizer, que ele estava a ser modesto, que ele conhece a realidade seguradora e já mexe nos dados, na lingerie do mercado há muitos anos, e a verdade é que nós precisamos de dados. Como é que se presta um serviço de consultoria e de gestão de risco e de prevenção e de aconselhamento sem ter dados? É fundamental ter dados. E é com dados que nós vamos trabalhar e utilizar a tecnologia, porque tecnologia sem dados não serve para nada, não é? Portanto, nós, na nossa atividade, temos hábitos de consumo, rotinas, mas também temos dados sobre o que acontece com os sinistros. E os sinistros, como sabemos, são fundamentais para depois também trabalharmos ao nível da subscrição e naquilo que é a construção das propostas de transferência de risco para os clientes. Nós precisamos de dados e, por isso, vamos ter que ter aqui modelos muito mais colaborativos, sobretudo com as seguradoras, porque nós estamos mais próximos dos clientes e conhecemos melhor aquilo que são os aspectos, talvez, qualitativos dos clientes e, conjugado com esses dados que as seguradoras têm, vai ser possível fazer um trabalho diferente daquilo que temos feito. Mais de consultoria e com uma redução do peso transacional, mas mantendo-se, mas teremos que ser cada vez mais consultores. E não é porque queiramos fazê-lo, por nossa iniciativa, o cliente exige. O mercado neste momento exige. É isso que procura no seguro. E depois discute o custo da transferência e do serviço, também é lógico. Mas o que as pessoas precisam é de ter serviço, é de ter assistência, é de ter proximidade e ter soluções à medida e estarem descansadas. Ora, com esta tecnologia e com o investimento, nós já fazemos investimento tecnológico há muito tempo, aliás o Filipe conhece-nos benzinho, e desde robôs a uma série de coisas já fazemos, e já fizemos muita coisa para tentar reduzir esta dificuldade de ter dados das seguradoras que se fecham, não é? Mas só para terem uma ideia, eu tive a semana passada, fiz várias reuniões com os nossos colegas, o mercado brasileiro é um mercado que tem outra dimensão e tem outra cultura e outras características, e como o nosso tem coisas melhores e coisas mais desafiantes. Mas eles estão ligados à base de dados da companhia, não é? E também tem RGPD, lá chama-se LGPD ou LPD, ou o que é. Portanto, nós temos que perceber qual é o nosso papel, qual é o papel de cada entidade, de cada operador. E como é que podemos prestar um melhor serviço. Eu não vejo como é que vamos continuar a perder tempo com certas coisas e a não ter tempo para aquilo que é essencial para o cliente. É verdade. Portanto, a digitalização, sim, para terminar, vai contribuir para que muita gente que não tenha capacidade, não tenha estrutura, não tenha forma de fazer esse investimento e dar esse passo, claro que sim, mas já há muitos outros que o têm, mas precisam de que isto também mude um bocadinho e que se evolua nesta forma de pensar. E depois, os modelos de negócios vão sofrer alterações, como é óbvio, não é? Há segmentos de cliente, há determinado tipo de áreas, gerir sinistros não é a mesma coisa que fazer a venda não é a mesma coisa que fazer uma assistência de gestão da carteira, enfim, há aqui depois particularidades que podem ajudar a que todos nós possamos fazer algumas alterações e ajustar os nossos modelos organizativos e de distribuição de acordo com essas possibilidades. Porque sem isso podemos decidir fazer muita coisa, não é? Claro. Podemos matar alguém pelo caminho. Exatamente, exatamente. Filipe. Sim, algumas ideias. Estava também de te ouvir. Então, sobre a parte dos dados, e o que é que eu quero dizer que as seguradoras não têm dados?
O Mário é sempre muito simpático, obrigado. Não, mas, tem, mas mas só, estou a falar dos outros, não é dos... a questão dos dados tem a ver com o seguinte: porque é que no seguro automóvel se recolhe a idade? O que nós queríamos, enquanto analistas de risco, é saber a força com que o condutor carrega no acelerador e no travão. E a relação peso-potência do carro. A questão toda é o peso-potência, ainda conseguimos saber, mas como é que ele carrega no acelerador não sabemos, mas sabemos que isso está correlacionado com a idade. E é por isso que a seguradora, por muito que custe, acaba por ser, às vezes, excessivamente discriminatória, porque tenta medir a força com que a pessoa carrega no travão e no acelerador através de um dado indireto. E por isso é discriminatória, penaliza por idade, penaliza, se pudesse, por sexo, se penalizaria por tudo, mas o que interessava era o comportamento. Só que o comportamento nós não temos. O que nós temos são dados sociodemográficos ou dados que são perguntáveis. Quem é dono dos dados de comportamento e pode fazer uma relação muito mais direta, no caso dos veículos, enfim, os veículos acabarão por conduzir sozinhos, mas seria o fabricante com os dados, mas a porcaria do Google que me diz, ou do Waze que me diz como é que eu conduzo e qual é o melhor caminho, ele sabe a velocidade a que eu ando, que eu travo e que eu acelero. Essa informação vale muito mais do que a idade, mas eu não tenho isso, por isso quem tem a idade, quem tem essa informação não são as seguradoras nem são os mediadores. E há ali um player que está a recolher um conjunto de informação que no dia que conseguir transformar essa informação altera de uma forma significativa as regras do jogo e os critérios de subscrição. Este é um exemplo caricato e conseguiram eventualmente encontrar algumas falhas, mas dá para perceber que não é a seguradora e não é deste lado a indústria que tem informação. Claro que nós podemos sistematizar esses dados e aqui, mais uma vez, nota a diferença entre os grandes e aqui o mais pequeno. Porque eu, do meu lado, eu não quero standardização, porque no dia que houver standardização, ganha quem tem mais capital. Eu perco. Por isso, o que eu quero trabalhar é produtos mesmo complexos e que não haja cada vez menos tecnologia. Mas nós também, por isso é que falei da personalização. Sim, ou seja, eu tenho que fugir da standardização porque esse quem ganha e esse é um problema do mercado. Quanto mais standard ele tiver, ganha quem tiver mais capital ou quem tiver conseguir aguentar a corrida mais longa. Para mim, como analista, é estranho não haver uma loja online. É forte, grandes comparadores online, existem algumas experiências incipientes. As seguradoras, de alguma forma, retêm, mas no dia em que isso acontecer, e os grandes corretores podem entrar nesse jogo por cima, inclusivamente, das companhias, vai ser uma transformação e os pequenos mediadores vão ter um problema grande. A digitalização, para mim, não está tanto na parte dos custos, porque isso são enormes economias de escala, está na parte da produtividade e na parte de acesso aos dados. Os dados já falei, os custos também. Como é que eu posso falar um bocadinho de produtividade? Porque me permite modelos de negócio descentralizados e combater a pressão de aumento de custos. Eu, no meu caso concreto, consigo ter um mini escritório em Beja que me reduz os custos face a Lisboa de uma forma extraordinariamente significativa. Eu só pude lançar a minha atividade porque havia open source, ou seja, os custos da digitalização tornaram-se acessíveis em novos modelos de negócio. Eu não consigo perceber onde é que vai a digitalização. O que eu sei é que há dois grandes caminhos, ou da standardização, e esse eu não tenho espaço nele, por muito que me custe, e o de tentar apanhar novos dados. Esse, para mim, é o novo futuro, porque dá para reduzir o protection gap que estávamos a falar, dá para ter novas áreas de negócio, dá para ir para as áreas de vida, para as áreas de saúde, para as áreas agrícolas. No meu caso, por exemplo, eu tenho um problema interessante. As estações, o seguro agrícola é altamente subsidiado pelo Estado, mas eu não posso usar os dados das estações meteorológicas privadas. Só que as estações meteorológicas, para ver se há um sinistro, mas as estações meteorológicas privadas são muitíssimo melhores do que a rede
de estações meteorológicas públicas. São mais modernas, só para vocês terem uma pequena noção. A estação que acompanha todo o Oeste está em Lisboa, no aeroporto, ou no Alta Ajuda. Não faz muito sentido. Mas pronto, e eu tenho estações, ou seja, como é que eu consigo incorporar isso de forma a ter uma rede independente de recolha de informação, incorporar isso na estatística, sem que de alguma forma, no meu caso concreto, enfim, estamos aqui a falar para um jornal, mas sem que o IFAP perceba e não me chateie. Porque esse é um trabalho, ou seja, nós temos dados, mas depois a legislação às vezes também não é compatível. Ou seja, será que eu posso usar agora para os ganhos de massa os dados do Facebook? Será que eu posso usar os dados bancários para fazer uma operação de bancassurance mais correta? Eu sei que existe uma enorme correlação entre o saldo bancário, a forma como a pessoa gera o seu dia-a-dia e a sinistralidade automóvel. Não perguntem de onde é que a correlação vem, mas eu sei que existe. Será que eu posso usar? E nós temos uma enorme pressão, ou seja, isso alterava significativamente as regras do jogo. Conseguir abocanhar esses dados e pôr, sem ter problemas de RGPD, sem ter problemas, no meu caso em concreto, com a parte legal, alterava radicalmente, podíamos produzir maior serviço ao cliente, poderíamos ter operações mais baratas. A parte dos custos, para mim, é um jogo que eu não consigo jogar, é um outro campeonato que eu acompanho de longe e vejo com simpatia. De longe, sim, vejo com simpatia. Bom, mas fiquei triste com as tuas palavras, fiquei a perceber que o meu seguro de automóvel é muito mais caro que o vosso. Não sei se é por causa da idade, não faço a mínima ideia, mas não fiquei feliz, de facto. Porque sinistros não tenho. Bom, gostaria agora, existem, e não sei se temos muito mais tempo, mas há aqui uma pergunta que eu gostaria de endossar aqui aos nossos convidados, e que é a seguinte: já falámos na área da distribuição, que é a nossa área, na relação que temos com os diversos partners, somos o que está no meio entre a seguradora e o cliente. Objetivamente é que nós sabemos quem são os nossos clientes, o que precisam os nossos clientes, as necessidades que têm os nossos clientes e o aconselhamento que queremos dar aos nossos clientes no sentido de se protegerem contra tudo o que está a acontecer neste mundo. E não falo só das guerras e da parte climática, é da incerteza total. E as seguradoras? O que é que estão a fazer? As lacunas de proteção, os chamados gaps de proteção, estão preocupadas com isso, com a questão climática, com a probabilidade histórica de haver um sismo em Portugal, de grandes dimensões, as enxurradas e inundações, que já não são apenas predominância do inverno, mas em qualquer altura do ano. As seguradoras estão a pensar nos riscos para os seus clientes? Estão a criar produtos que vão suprir essas lacunas? O que é que as seguradoras estão a fazer? Como é que vocês, grandes players deste mercado da distribuição, estão a ver o comportamento das seguradoras? Peço para ser breve, porque o Francisco Botelho já está ali a olhar de lado para mim. Peço para ser em breve. Posso ser breve e passo já a palavra. A dificuldade que vamos ter nas renovações reflete um pouco isto, ou seja, as seguradoras, como disse o Filipe, o receio do Filipe, eu creio que está a acontecer um pouco, que é a standardização e querer sair de riscos que aportam alguma sinistralidade, passa a ser frequente e deixa de ser episódica ou menos frequente. E, portanto, nós aí vamos ter que ter um papel, ou teremos que ter um papel muito mais ativo junto às seguradoras. Empresas como a do Filipe fazem falta e, portanto, podem fazer a diferença na criação de produtos e na proposta de produtos inovadores. E nós, junto dos clientes, vamos ter sempre que procurar criar uma simbiose entre o seguro e outras formas de proteção, que não seja apenas a proteção divina, porque isso não chega para... Não chega... Pronto, se contar só com isso não chega. E, portanto, preocupa-me um pouco. E sim, acho que temos um papel muito relevante pela frente na tentativa de conseguir das seguradoras... Criar pressão sobre as seguradoras. Vamos ver, olhando para o papel da atividade seguradora,
Eu acho que tem sido fundamental e quer a nível mundial, quer em Portugal, eu acho que as seguradoras têm conseguido desempenhar um papel muito importante e o setor segurador tem-se renovado, tem conseguido acompanhar a evolução dos riscos, dos novos desafios. Eu acho que isso deve ser destacado e aí parte, sobretudo, das seguradoras e das seguradoras que vão desenvolvendo essas soluções e vão criando condições para que o mercado seja robusto e seja sólido e seguro. O que é que está a acontecer? Não só em Portugal. Há riscos que atingiram dimensões complicadas, alguns ainda pouco conhecidos, e, portanto, ali a mutualidade nem sempre existe, o que traz uma série de problemas, como temos o caso do cyber, não é? Começou por ser um seguro que toda a gente queria vender e agora as coisas estão um pouco diferentes. Como é que isto se consegue equilibrar e como é que nós conseguimos contornar as dificuldades? Dificuldades de aceitação, de capital, de retenção de risco, dificuldades que têm a ver com a consolidação que em Portugal está enorme, como sabemos, toda a gente conhece os números, isso cria imensas dificuldades neste momento. Depois cruzado com apetites de risco, com aquilo que são estratégias também de crescimento e desenvolvimento, nós temos que apostar muito e cada vez mais na políticas de gestão de risco com os clientes. Não há outra hipótese, ou seja, o cliente, antes de ser apresentado ao mercado, tem que saber que risco é que tem e como é que o pode melhorar. Isso é um papel muito importante que nós temos que desempenhar. É um papel nosso. Porque há situações, temos indústria muito tradicional, aqui o Ezequiel falou, há companhias que estão a sair de uma série de riscos. Quer dizer, ou entra em autosseguro ou como é que faz, não é? Quer dizer, temos aí situações que algumas conhecemos mais difíceis, mas eu também não estou a dizer que a política de gestão de risco ou que programas adequados de gestão de risco resolvem tudo, mas podem mitigar muitas dificuldades e podem ajudar o cliente a ficar numa situação mais... E as seguradoras estão a fazer esse papel? Pronto, as seguradoras, aquilo que eu sinto e que vejo é que estão a entrar cada vez mais aí. Não sei se ainda estamos no nível de materialização, como por exemplo nós fazemos do nosso lado, no caso da MDS, ok? Porque nós temos uma empresa que só faz gestão de risco, com analistas, etc, etc. Digamos que são investimentos e que depois acabam por ser importantes naquilo que é a relação e na gestão da nossa atividade. Aliás, eu não sei como é que nós vamos defender um mix de carteira equilibrado, o Filipe fala em seguros complexos, e como é que se aumenta a penetração dos seguros, não é? Sem conseguirmos, nesses complexos e nesses desafios, também ter esse aporte técnico e entrar com essas políticas. Portanto, é fundamental, isso é uma coisa que nós temos que fazer, temos que investir e temos que cada vez mais trabalhar com o cliente, até porque é por aí que se cria maior risk awareness junto dos clientes e se aumenta a tal cultura de seguro que tem vindo a melhorar, embora ainda esteja a níveis baixos, não é? Mas eu acho que é por aí, porque há coisas que são o que são no mundo inteiro, não é? Em Portugal, a nossa dimensão, a consolidação, aquilo que tem vindo a acontecer, e que também está a obrigar a uma consolidação do nosso lado, a distribuição, exatamente, porque não há outra hipótese, torna as coisas um bocadinho mais desafiantes. Agora, eu vejo vontade e vejo iniciativas, sobretudo nesta área da gestão de risco e que espero que por aí também possamos passar a ver mais colaboração, que também é importante. Filipe, o que é que achas do lado das seguradoras, o que é que estão a fazer? As seguradoras... Para mim, sendo uma agência de subscrição, uma MGU ou uma MGA, como quiserem dizer, aquilo que eu preciso que as seguradoras tenham é capital. Ou seja, se eu partir a cadeia de valor, eu tenho a parte da distribuição, estamos aqui nós, depois tenho a parte de geração de modelo de dados e de risco, que é o que eu quero fazer, depois tenho a tomada de risco, que é o que as seguradoras podem fazer. E fazem muito melhor do que qualquer um de nós. E
ter balanço para aceitar novos riscos seria muito interessante e que de alguma forma pudessem apostar em constelações de agências de subscrição, voltar um bocadinho como o mercado foi talvez há século XIX, em que a parte de subscrição estava mesmo separada da parte de tomada de risco, ou pelo menos com alguma fantasia, tentar embelezar um bocadinho mais a coisa, mas essa separação tem que existir, senão nós não vamos conseguir criar novos produtos. A tendência de um grande player que queira ficar, uma seguradora que quiser ficar com todas as áreas, desde a parte de tomada de risco, construção de modelos e a parte de distribuição, o que vai naturalmente apostar é para a standardização do produto. E a partir do momento que vai para a standardização do produto, ele torna-se commodity. Nós ficamos com menos comissões, mesmo que elas sejam mais bem negociadas, porque há mais escala, passamos a receber uma comissão maior de um produto que tem menos valor acrescentado, porque é indiferenciado de tudo o que existe no mercado. E o que eu estou a tentar dizer desde a primeira intervenção é: eu não quero essa standardização, eu quero... Mas reparem, é a única forma de servirmos melhor o cliente. É termos um produto tailor-made para cada um deles. E por isso, para ter tailor-made, a grande revolução que a seguradora pode fazer é, sim senhor, se quiser oferecer um nível plano e tranquilo para toda a gente, mas é o nível básico, mas deixar uma enorme... da última vez que estive aqui na conferência, o que eu disse foi: deixem-nos entrar na cozinha, ou seja, deixem que nós possamos fazer o bolo à medida ou a pizza à medida do cliente. E essa é aquilo que eu quero que as seguradoras façam, é que na prática tenham um balanço e que estejam dispostos a suportar produtos diferentes. Falei na parte de vida, saúde, mas o agrícola também está a mudar. Estou a ver ali a Nova RIS, que também tem soluções bastante diferentes. Ou seja, tem que suportar, está disposto a aceitar a diferença. E atualmente é uma revolução financeira, com os juros a subir, mas também é uma revolução cultural e que eu não sei se o setor não é um pouco conservador. Exatamente, mas essa diferença ia trazer uma mais-valia muito grande, não só para nós distribuidores, mas essencialmente para o cliente. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que ficámos um pouco mais esclarecidos sobre o que está a acontecer. Gostava de ter falado do cyber risk, dos sismos. Havia muitos temas ainda para falar, mas o tempo é escasso e muito obrigado pela vossa atenção.